Boa noite, sejam todos bem-vindos a esse canal. Eu sou Ana Laura e nós estamos aqui mais uma vez para a nossa reflexão. Hoje eu vou falar sobre Jesus e as suas lições de amor. Eu gostaria de ler um trecho do livro da Esperança, no capítulo 78, psicografado por Chico Xavier e escrito por Emmanuel. Ele fala assim: ante o divino médico. Sim, somos espíritos enfermos com ficha especificada nos gabinetes de tratamento. Mas é preciso considerar que o médico, mesmo sendo Jesus, não pode salvar o doente e nem auxiliá-lo de todo, se o doente persiste em fugir do remédio. Nós, como enfermos da alma, o divino médico Jesus veio nos trazer as lições, veio nos trazer o evangelho, a possibilidade de modificação das nossas condutas, das nossas diretrizes, para que nós consigamos viver em harmonia, ter saúde física, saúde mental e saúde espiritual. Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 625, ele indaga aos espíritos que o acompanham, que o ajudam na codificação. Ele pergunta assim: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E os espíritos respondem: Jesus. E ele é o guia, ele é o nosso modelo, é o modelo a ser seguido para que a gente consiga conviver em harmonia, para que a gente consiga se elevar até Deus, buscando esses recursos que Ele nos deu, que Ele nos deixou através do Evangelho. Isso é um processo que a gente faz diariamente, que a gente busca, e não acontece somente em uma encarnação. Nós precisamos voltar muitas vezes para que a lição fique bem aprendida, para que a gente saiba realmente quais as nossas necessidades, aquilo que a gente tem que trabalhar em nós para se melhorar. Todos nós temos determinadas dificuldades em alguma área, e uma encarnação é muito pouco para que a gente consiga ir superando essas dificuldades. Então, a possibilidade de reencarnarmos e de voltarmos à Terra, com grande oportunidade de redenção, de refazimento, de arrependimento dos erros do passado. O capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala especificamente sobre isso. O título do capítulo é: Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Esse capítulo, ele refere-se especialmente à conversa que Nicodemos, que era um fariseu, doutor da lei, teve com Jesus, que o procurou num momento assim, em que ele tinha muitas dúvidas sobre a lição, sobre o que Jesus tinha vindo trazer aos homens daquela época. E como ele tinha muitas dúvidas e o farisaísmo, a religião que ele professava, não respondia essas dúvidas, ele procurou Jesus buscando respostas. E aí o Evangelho segundo o Espiritismo traz essa conversa de Nicodemos com Jesus. E ele fala assim: havia um homem dentre os fariseus chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio à noite encontrar Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que viestes da parte de Deus para nos instruir como um doutor, pois ninguém poderia fazer os milagres que fazes se Deus não estivesse com ele. Jesus respondeu: Em verdade vos digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo.
Nicodemos perguntou a Jesus: Como pode nascer um homem que já está velho? Pode ele entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: Em verdade vos digo, se um homem não renascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne, o que nasceu do Espírito é Espírito. Não vos espanteis se vos digo que é preciso que nasçais de novo. O Espírito sopra onde quer, e escutais sua voz, mas não sabeis de onde ele vem, nem para onde vai. Ocorre o mesmo com todo o homem que é nascido do Espírito. Nicodemos perguntou: Como isso pode acontecer? Jesus lhe disse: Sois mestre em Israel e ignorais essas coisas? Em verdade vos digo que apenas dizemos o que sabemos e que apenas damos testemunho do que vimos. E, entretanto, não recebeis nosso testemunho. Mas se não acreditais quando vos falo das coisas terrenas, como acreditareis quando vos falar das coisas do céu? Isso está em João capítulo 3, versículo 1 a 12. Então, quando Nicodemos procurou Jesus, ele fez isso durante a noite. Por quê? Porque ele não queria que outras pessoas, que outros fariseus vissem que ele procurava Jesus. Então, esse é o primeiro ponto, que a gente considera aqui. Ele era um homem que ensinava, Então, ele tinha dúvidas e ele queria respostas. E Jesus, quando respondeu a ele que é preciso que se nasça da água e do Espírito, ele quis dizer da água, quer dizer, da carne, e do Espírito, da renovação espiritual, Essa renovação seria um renascimento do Espírito para aprendizado, Só que era uma questão que na época os homens ainda não tinham possibilidade de entendimento. Se Nicodemos, que era um doutor da lei, um estudioso das leis, ele assustou-se com essa colocação de Jesus, o que diriam aqueles homens mais simples, daquele tempo, que vinham procurar Jesus querendo a cura do corpo somente, ainda sem o entendimento das coisas espirituais. Então Jesus trazia essa verdade, trazia as verdades divinas gradativamente, de acordo com o entendimento dos homens da época. E Jesus também afirmou que mais tarde enviaria o Consolador, que traria novas lições quando nós estivéssemos preparados. Então, essa questão de Jesus trazer sobre a reencarnação foi uma questão que foi colocada na época, que foi trazida na época, mas que a maioria dos homens não entendiam. Inclusive no livro Boa Nova, psicografia do Chico Xavier, e escrito pelo espírito Humberto de Campos, ele traz o desdobramento dessa história de Nicodemos e de Jesus, que Jesus se fazia acompanhar por 2 discípulos, André e Tiago, e que depois que Nicodemos se foi, assustado com as colocações de Jesus, esses 2 discípulos também foram indagar Jesus, o que significava isso, nascer da água e do Espírito, o que era, o que Jesus queria dizer com isso. E aí Jesus explicou a eles, que nós precisávamos renascer da carne, e do Espírito para que a renovação, para que o aprendizado se completasse em nós, para que a gente tivesse oportunidades de refazer o nosso passado e de novas possibilidades para o nosso futuro. E aí os 2 também se assustaram com isso, E aí o próprio, um deles, um dos discípulos disse a Jesus: por que é que o Senhor, então, não afirma isso na pregação de amanhã, Amanhã vai ter uma pregação, por que o Senhor não afirma isso para todos?
Aí Jesus respondeu a ele: como podemos começar a construir uma casa pelo teto, né? Vamos primeiro edificar as bases. Se um doutor da lei saiu daqui assustado com essa verdade, que dirão os homens simples, né, da época? E mais tarde eu vos enviarei o Consolador, que aí vai trazer outras verdades, né, quando os homens estiverem prontos para essa verdade. Então, essa lição, né, de Jesus, ela nos possibilita o entendimento e o discernimento de que nós estamos em uma escola, né? A Terra é uma escola, que esse aprendizado, ele ocorre todos os dias nas nossas vidas, né? Estamos aprendendo diariamente nos nossos relacionamentos interpessoais, nas nossas dificuldades, nas nossas dores morais, né? Estamos aqui para aprender a superar essas dificuldades e nesse entendimento fraterno, né? Nessa lição de amor que o Evangelho nos trouxe, aprender a superar as nossas dificuldades em contato com o nosso próximo. Porque ninguém evolui sozinho, né? Todos nós estamos nessa caminhada, nesse aprendizado. E se, como diz o Livro dos Espíritos, na questão 625, né? Como os Espíritos respondendo a Kardec, o nosso modelo é Jesus, né? O Evangelho veio trazer esse modelo, né? de conduta moral, porque como Nicodemos, é muito fácil a gente aprender com o nosso intelecto, né? Com o estudo, com esse aprendizado, mas sentir as lições, sentir o que Jesus veio trazer é mais complicado para nós, né? Porque a questão dos sentimentos ainda são possibilidades que nós precisamos trabalhar, né? Ainda são verdades que precisam ser introjetadas em nós. Nós, às vezes, achamos muito fácil julgar aqueles outros, né, que estão conosco e deixamos de olhar para dentro de nós, o que nós precisamos modificar, o que nós precisamos melhorar em nós, né? Isso se torna o mais complicado, o mais difícil, né? Outra questão que vem trazer também assim um entendimento a nós é a necessidade de colocar o amor, né, de colocar a misericórdia acima da justiça, né, que isso é uma coisa com que Jesus se preocupou bastante, né, em deixar essa lição a todos nós, né. Então, Humberto de Campos, nesse livro Boa Nova, ele faz a seguinte colocação: coloco o amor acima da justiça do mundo e tenho ensinado que só ele cobre a multidão de pecados. Se nos prendemos à lei de Talião, somos obrigados a reconhecer que onde existe um assassino, haverá mais tarde um homem que necessita ser assassinado. Com a lei do amor, porém, compreendemos que o verdugo e a vítima são dois irmãos, filhos de um mesmo pai. Basta que ambos sintam isso para que a fraternidade divina afaste os fantasmas do escândalo e do sofrimento. Então, quando Jesus vem à Terra, ele fala que ele não vem modificar as leis, mas ele vem dar cumprimento a essas leis. Então, se na lei de Moisés era a lei do olho por olho, dente por dente, né, a lei de Talião, como diz aqui, Jesus veio trazer a lei de amor. Porque senão, pela justiça, eternamente haveria vítima e algoz, né, que se alternariam em reencarnações, sempre pagando o mal com o mal, né? E aí, quando Jesus veio trazer essa lei de amor, ele quis nos fazer entender que
somos todos irmãos, né? Filhos de um mesmo Pai, e estamos a caminho, né? E aqueles que reencarnam conosco, né, que convivem conosco na mesma família, na família consanguínea, ou no grupo social, ou aqueles que estão conosco e são nossos desafetos, né, reencontrando de novo nessa vida, para ter então a oportunidade de refazer o caminho com Ele, né, de se perdoarem, como dizia Jesus, né, aproveita enquanto está com o teu adversário a caminho, né, para reajuste, para refazer os caminhos. Então, esse é o nosso propósito, né? Aquele que está conosco e que nós já amamos, né? Que nós já consideramos como afeto, é muito fácil amá-lo, é muito fácil seguir com ele. Difícil é seguir com aquele que nós temos inimizade, com aquele que nós não combinamos bem, que muitas vezes reencarna na nossa família, para que a gente aprenda a amá-lo, né? Mesmo que no início a gente não consiga amá-lo como um irmão, como um amigo, mas o importante é que a gente tente, né? Que a gente se esforce, porque ninguém exige, e nem Jesus exige de nós perfeição. Vai chegar um momento em que nós vamos estar bem próximos dessa perfeição, porque nós somos criados como espíritos eternos para sermos perfeitos, como Jesus, como Deus, né? Mas ainda estamos nesse caminho e ainda temos inúmeras imperfeições. Por isso nós ainda não estamos livres do ciclo das reencarnações. Nós ainda precisamos voltar à Terra e ainda precisaremos reencarnar novamente para esse aprendizado, para essa escola, né? E a cada etapa que nós vencermos, nós subimos um pouquinho mais o degrau, né? Em determinada reencarnação nós trabalhamos o nosso orgulho, em outra nós trabalhamos a nossa vaidade, mas sempre nesse contato com o outro, nesse ambiente familiar, né, que muitas vezes é difícil a convivência, é que nós aprendemos as lições. Então, muitas vezes as lições são amargas, as dores são grandes, mas nós sabemos que estamos no caminho, né? O importante é que a gente se esforce. Quando a gente se entrega ao vício, ao desânimo, ao abandono dos deveres que nos cabem, né? Nós estamos fugindo ao nosso compromisso. E não voltamos à Terra com grandes compromissos de missões, nada disso. A nossa missão é, antes de tudo, vencer a nós mesmos, nos melhorar sempre, para que na próxima eu seja um pouco melhor, ou até amanhã eu seja um pouco melhor do que eu fui ontem. Esse é o nosso trabalho. Embora pareça um trabalho bastante simples, né? Bastante pequeno, porque cada dia é um passo, né? O importante é que a gente não fique parado. E o Evangelho segundo o Espiritismo nos fala: amai-vos e instruí-vos, né? Então, a gente colocando o amor à frente das nossas possibilidades, né? E procurando nos instruir, procurando o estudo que edifica, a leitura que instrui, as boas amizades, procurando aqueles recursos que hoje nós temos em diversas religiões, né? Todas as religiões vêm trazer até nós possibilidades de evolução, né? E dentro da própria doutrina espírita, quantos livros nós temos que nos oferecem possibilidades de aprender, vivenciar essas lições. Sim, porque o Evangelho, né, como nos diz Jesus, a instrução é muito importante. É importante que a gente use o intelecto nesse entendimento, mas mais importante do que usar esse intelecto é a gente trabalhar a questão dos sentimentos, né?
como eu sinto e como eu uso essas lições que nos fortalecem, né, para que essa nossa vida seja um pouco menos árdua, né, para que esse amor cubra a multidão dos nossos pecados. Sim, porque os pecados vêm do nosso passado, né? Muitas vezes dessa vida mesmo, as causas das aflições que nós passamos podem estar nessa vida como podem estar nas vidas passadas, né? Mas esse sentimento, esse remorso, essa culpa, essa aflição que muitas vezes nós temos e nós nem sabemos de onde vem, né? São questões nossas que nós precisamos trabalhar. E isso só através do autoconhecimento, da reflexão, da meditação conosco mesmo, né? Daquela meditação em que a gente entra em contato com o Pai, pede a proteção e o amparo, né? Pede o farol para as nossas vidas. Porque esse evangelho, né? Quando a gente abre, por exemplo, uma página aleatoriamente, muitas vezes o nosso mentor, o nosso protetor, ele está ali do nosso lado, nos intuindo, ou através de uma conversa fraterna, aquele amigo, aquele colega, ele está nos intuindo também em determinadas questões que nós precisamos resolver. Então, a espiritualidade não nos abandona, Jesus não nos abandona, ele usa das próprias pessoas para trazer as lições que nós precisamos aprender. Hoje, especialmente, essas lições estão à nossa disposição. Basta que a gente se sintonize com elas, porque tudo é uma questão de sintonia. Aquelas sintonias que eu escolho, tanto entre encarnados como entre os do lado de lá, os desencarnados, elas vão, a nossa sintonia vai se afinizar com aqueles que pensam como nós. Então, se eu procuro, através da minha conduta moral, dos meus pensamentos, elevar esses pensamentos e os meus sentimentos, eu vou atrair também espíritos da mesma vibração. Por isso que as companhias espirituais que eu escolho dependem dos meus pensamentos, né? Como as companhias que eu escolho na Terra também dependem de mim. Quando a gente se sente muitas vezes triste, com sentimentos densos, né, que podem nos afetar, que podem nos prejudicar, consequentemente nós vamos atrair espíritos que também pensam dessa forma e vão aumentar os nossos sentimentos de tristezas, de mágoas, né? Então, por isso a oração, a prece sincera, ela ajuda a que a gente limpe esse campo psíquico, né? Que a gente entre em sintonia com o Pai e receba nesse momento a inspiração que nós precisamos. Muitas vezes, aquela pessoa que a gente encontra, né, que vem nos trazer essa palavra, é aquele enviado que nós pedimos, né? É aquela sintonia que nós precisamos. Então, quantas vezes depende de nós a nossa melhoria? E se a gente se entrega à tristeza, à solidão, né? A gente aumenta esse sentimento. Então, Jesus, quando ele, né, esteve na Terra trazendo as lições de amor, de misericórdia, de tolerância, de paciência, ele foi o melhor psicoterapeuta, né? É a terapia preventiva contra as doenças, contra a depressão, né? As lições que ele trouxe são lições que estão bastante atuais. Embora ele tenha vindo há tanto tempo, as lições estão extremamente atuais e nunca se precisou como hoje, tanto do Evangelho, tanto de viver as lições de Jesus, de ouvir as suas palavras, de entender as suas lições e de viver as suas lições, né? Quanto nós precisamos renovar os nossos sentimentos,
e sublimar os sentimentos também, para aprender a vivenciar, né, tudo que ele deixou. No momento em que Jesus efetuava as curas, né, as pessoas que o procuravam, e ele, quando esteve por aqui, ele andava com as pessoas, com os mais necessitados, porque ele dizia que quem precisava de médico eram os doentes e não os sãos. E realmente quem o rodeava eram os doentes, aqueles doentes da alma, né? E aqueles doentes do corpo, os leprosos, os paralíticos, os endemoniados, né? Que eram necessitados da alma, necessitados do remédio que ele vinha trazer. E a cada um que ele curava, ele dizia: vai, a tua fé te curou, jogando também a eles a responsabilidade pela cura, né? A parcela naquela cura, que era a fé, né? A renovação, a busca, porque ninguém vai ser curado se não quiser. E nós, como os doentes da alma, precisamos da cura, né? Precisamos querer a cura. E ele também falava: vai e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Então, que significava que quem se encontrava doente, seja do corpo ou seja do espírito, da alma, tinha pecado, né? Pecado como? Tinha errado, né? Tinha de alguma forma transgredido a lei, tinha fugido ao caminho, né? Tinha pego um atalho. E muitas pessoas não entendiam essa colocação de Jesus, mas eram curadas mesmo assim. Esse entendimento, né, das leis divinas, da lei de ação e reação, da lei de reencarnação, eram conceitos que na época ainda eram pouco compreendidos, pouco entendidos por aquelas pessoas que recebiam a cura. Mas a fé, muitas vezes, daquelas pessoas era tão grande que possibilitava essa cura. E hoje, com esse entendimento amplo, né, que nós temos, com essa possibilidade de discernimento que os livros espíritas nos trazem, que a literatura evangélica nos traz, que permite que a gente entenda que nós sofremos porque, pelos mecanismos da lei, nós recebemos de volta aquilo que fizemos, né? A gente somente é a reação aos nossos atos do passado, ou desse passado próximo, ou do passado de outra vida. E esse entendimento de que nós estamos, se sofremos, né, estamos de alguma forma aprendendo a amar, mesmo que ainda estejamos na dor, né, estamos no caminho de aprender. Agora, se essa dor causa em nós a revolta, né, a fuga aos compromissos assumidos, ela não nos facilita o caminho, né? E se Jesus falou que o amor cobre a multidão de pecados, que a gente possa se esforçar para amar, mesmo que seja difícil, né? Amar aquele que a gente não sente simpatia, que a gente não sente afinidade, mas esse é o nosso caminho. Esse é o caminho mais fácil para nós, né? Para que o sofrimento não chegue, né, aos nossos caminhos, para que a gente supere as nossas dificuldades, né? Então, nós vamos encerrar pedindo a Jesus que dê a cada um de nós muita paz e entendimento e muita luz aos nossos caminhos. Que assim seja.